Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, companheiros e companheiras. É com imensa alegria que nós aqui estamos mais uma vez, né? A pandemia continua, mas a tecnologia tem permitido que nós continuemos a nos rever, a nos adentrarmos um pouco mais na doutrina espírita, no estudo, no entendimento e, de uma certa maneira, permite que nós estejamos conectados, não é verdade? Então, é com grande alegria que nós aqui estamos novamente para conversarmos um pouquinho mais acerca da nossa querida doutrina. O tema que temos hoje para conversarmos, para dialogarmos, é desafios do bem conviver. Um tema bastante atual em, é, com os desafios que nós trazemos, em especial por conta da questão da pandemia, onde nós fomos, de uma certa maneira, forçados, né, a voltarmos para dentro dos nossos lares, para dentro de nós, para dentro das nossas relações. E isso apresenta para nós desafios que a gente precisa vencer, que a gente precisa lidar, para que a gente possa superar esses desafios e convivermos bem em todas as circunstâncias. Então, por isso, a importância desse tema. Bom, diante da pandemia, nós temos visto aí nos noticiários, né, nos canais das redes sociais, uma série de informações que vem nos mostrando que a pandemia, a convivência maior dentro do núcleo familiar, tem trazido dificuldades, como eu disse, desafios. A gente pesquisa lá no Google, né, buscando o tema entrada no divórcio, a busca desse tema aumentou no mês de março. Olha que nós já estamos aqui no final do mês de agosto. Nós aumentamos isso, essa busca, em 82% só lá no mês de março. O Google nos apresenta essa informação estatística. Em abril, esse número, dar entrada no divórcio, lá no Google, cresceu 9.900%, né? No termo divórcio online gratuito. A busca por esse termo cresceu 9.900%. Em Sorocaba, o número de divórcios nesse período de março e abril cresceu 900%. Estou trazendo informações mais pontuais, mas que são realidade pelo Brasil afora e talvez pelo mundo afora. Por que isso acontece? O que está acontecendo conosco? Como a gente pode analisar, compreender essa circunstância? E, de alguma maneira, a pergunta que a gente tem para tentar responder é por que nós todos, talvez sem exceção, temos dificuldade de convivência em algum nível, seja dentro do lar, seja nos contatos sociais que temos com os vizinhos, com os parentes um pouco mais distantes, dentro da casa espírita, enfim, todos nós temos, em algum grau, uma dificuldade de convivência. Por que isso? Para a gente responder, a doutrina espírita nos traz informações preciosas. Uma delas é a que nós encontramos lá na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, que vem nos trazer informações sobre a classificação dos espíritos, a ordem, né, o nível de pessoas, o nível evolutivo em que os espíritos se encontram. Então, o Livro dos Espíritos nos traz essa classificação, essa escala espírita. Nos dizemos que nós temos aí, grosso modo, Kardec faz questão de frisar que todas as classificações podem variar muitíssimo, dependendo dos critérios que a gente traz para essa classificação, mas ele faz uma divisão em 3 ordens. A terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, a segunda ordem dos bons espíritos e a primeira ordem dos espíritos puros. Vem nos dizer que os espíritos dessa terceira ordem são espíritos que têm o predomínio da matéria sobre o espírito, onde eles trazem dentro de si uma relação íntima e com os outros mais animalizada. São espíritos que têm uma propensão ao mal, espíritos que são eminentemente ignorantes da realidade da vida, da realidade que rege, né, das leis que regem o universo, que cultivam orgulho e paixões que são consequentes a esse orgulho, e têm uma intuição de Deus, não o compreendendo,
caracterizados assim por ideias pouco elevadas. Esses são espíritos que são a tônica, que são a maioria no mundo como o nosso. Então, nós temos aí os espíritos da terceira ordem. E Kardec fala lá no livro dos Espíritos, divide essa ordem em 5 classes, da 10ª à 6ª, com os espíritos impuros, espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores, que nós não vamos entrar em detalhes, mas a gente remete a todos que quiserem se inteirar ou relembrar essa classificação, essa escala espírita, que vão ao livro dos Espíritos, na questão número 100 seguintes, que nós vamos ter informações bastante preciosas. Nos fala Kardec depois da segunda ordem, os espíritos bons. E ele fala que nessa classe, nessa ordem de espíritos, nós temos espíritos onde há o predomínio do espírito sobre a matéria. Enquanto lá na terceira ordem há predomínio da matéria sobre o espírito, aqui na segunda ordem nós já temos espíritos verdadeiramente mais espiritualizados, desculpem a redundância. Mas são espíritos onde há o predomínio do espírito sobre a matéria. E o desejo de fazer o bem. Olha só, o desejo. Enquanto os outros têm propensão ao mal. E Kardec vai dividir essa ordem em mais 4 classes, da 5ª à 2ª. Os benevolentes, os sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. E finalmente vem a primeira ordem, os espíritos que já alcançaram a perfeição relativa, que permite que eles avancem nessa senda evolutiva sem necessitar reencarnar. Então, os espíritos que já não precisam mais reencarnar para seguirem o seu progresso, esses são espíritos da primeira ordem, ou espíritos puros. E esses espíritos se reúnem por afinidade. Eles passam a viver, a conviver, em mundos que são compatíveis com o seu nível evolutivo. E aí, mais uma vez, a gente vai chamar a atenção para a classificação dos mundos, que nós temos lá muito clara no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai, que faz menção, o título, a o que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Lá, os Espíritos vêm nos dar informações, em especial Santo Agostinho, sobre a categoria dos mundos habitados no universo. Divide-se lá em 5 categorias. Lembrando, mais uma vez, que essas classificações todas são didáticas, que podem variar ao infinito, como eu já disse, conforme os critérios que a gente vem a se utilizar para categorizar esses mundos. Então, nós teríamos lá os mundos primitivos, que são os mundos talvez mais imperfeitos, né, digamos assim, do nível mais baixo, que são os mundos que servem de habitação para os espíritos que estão recém-chegados ao reino hominal. Lembrando que, como nos diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, o princípio inteligente, criado simples e ignorante pelo Criador, pelo Pai, ele percorre uma fieira de existências, de experiências nos reinos inferiores da criação para adquirir conhecimento e entendimento sobre uma série de questões, e aí sim ele vai adentrar um mundo dos homens, dos seres humanos, conhecido por nós como reino hominal. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o ser, o princípio inteligente, leva aproximadamente 1,5 bilhões de anos para conseguir toda a bagagem de experiências necessárias para que ele possa adentrar no reino nominal. Quando ele entra no reino nominal, as suas primeiras encarnações acontecem nesses mundos chamados de mundos primitivos, onde há o império das paixões. De maneira que os espíritos que aí habitam são espíritos bastante ignorantes ainda, têm poucas noções do bem e do mal, vivem uma vida muito animalizada, onde nós já tivemos aqui na Terra essa experiência. Quando éramos homens das cavernas e aqui habitávamos, o mundo, o planeta Terra, era um mundo primitivo. Posteriormente, galgando um degrau acima nessa escala dos mundos, nessa classificação, nós temos os mundos de expiação e de provas, que são os mundos que já servem
como habitação para espíritos que já evoluíram um pouco. Há nesses mundos um predomínio do mal, de maneira que nós temos as dificuldades que nós vivenciamos e observamos no nosso planeta. A Terra é um mundo onde ainda há o predomínio do mal. Assim, somos um mundo de expiação e de provas. Nesses mundos, existem mais espíritos em débito com as leis divinas. E aqui vamos nos reunir por essa categoria, por essa questão de afinidade, nessa categoria, nesse tipo de mundo chamado de mundo de expiação e de provas. Nos mundos, então, de expiação e provas, há um predomínio do mal. Na sequência, os mundos evoluindo passam a uma categoria chamada de mundos de regeneração. Nós sabemos que o nosso planeta está em processo de transição, nos dizem os espíritos, que nós estamos deixando de ser um mundo de expiação e provas para adentrarmos um novo patamar, que é o patamar dos mundos de regeneração. Nos mundos de regeneração, nós já temos um equilíbrio e talvez uma ligeira preponderância, como nos diz Santo Agostinho no Evangelho, do bem. Mas esse equilíbrio já proporciona aos habitantes desses mundos um pouco de paz. Como nos diz Santo Agostinho, é como se o espírito tivesse a possibilidade de descansar, de recarregar as suas baterias para dar sequência na sua caminhada evolutiva. Então, nos mundos de regeneração, não há o bem apenas. Há ainda o mal. Há um equilíbrio, um ligeiro predomínio do bem. Por que a gente gosta de frisar essa questão? Porque nós estamos aqui naquela expectativa que a Terra vai passar a mundo de regeneração e vão estar todos os problemas resolvidos. Não, não vão estar. Nós vamos continuar lidando com as dificuldades, mas talvez de uma categoria um pouco mais suave, mais leve. Na sequência, os mundos de regeneração avançando, os seus habitantes avançando, vão transformar esse mundo no mundo ditoso ou feliz. E aí a gente abre um parênteses que já era para ter feito. Por quê? Os mundos são primitivos, de expiação e provas, regeneração, etc., não porque a matéria daquele mundo tem essa característica, mas porque os habitantes daquele orbe, a somatória dessa psicosfera, desse nível de pensamentos, de ideias que ali se encontra reunida, é que vão dotar esses mundos dessas características. Então não é a matéria que define a característica e a classificação do mundo, mas o conjunto dos seus habitantes. Então, na sequência, depois de mundos de regeneração, nós temos os mundos ditosos ou felizes, onde há predomínio do bem. Olhem só, predomínio do bem. Ainda não é o bem exclusivo. Obviamente que o tipo de mal que deve acontecer, que a gente ainda não tem clareza, ideia de como que seja isso, o tipo de mal que acontece no mundo ditoso ou feliz não deve ser um mal tão grosseiro e sombrio quanto o que acontece aqui num planeta de expiação e provas, como o planeta Terra. Mas nesses mundos há predomínio do bem. E, finalmente, os espíritos, quando já não precisam mais reencarnar, quando já estão completamente libertos da matéria, e são chamados de espíritos puros, vão habitar mundos chamados de celestes ou divinos. Mas por que eu estou falando sobre isso? Só para a gente lembrar que como a Terra é um mundo de expiação e de provas, se reúnem no planeta espíritos de expiação e provas, ou seja, espíritos em débito com as leis divinas. Por isso, nós aqui vamos encontrarmos uns com os outros, pessoas, seres humanos, espíritos imortais, repletos de dificuldades, ainda cheios de arestas para serem aparadas, de imperfeições para serem corrigidas. E nós vamos nos encontrar para que, no contato uns com os outros, possamos elaborar essas questões em nós. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 10, um espírito protetor nos diz o seguinte: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres, de caráter oposto. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Então,
esse espírito protetor já vem nos dizer que aqui no planeta nós somos chamados a estarmos em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caráter oposto. E a gente deve, apesar de encontrarmos espíritos que pensam diferente, às vezes de uma maneira pior, mas nem todas as vezes, né? Geralmente nós encontramos com espíritos melhores e piores do que nós, para aprendermos com os melhores e auxiliarmos os piores, os mais ignorantes do que a gente, e aprendermos com os que já estão no nível de sabedoria maior, mas é para que a gente não choque nenhum deles com quem a gente estiver, para que a gente não traga embates, não traga dificuldades no relacionamento uns com os outros. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa proposta, para que a gente possa trabalhar com as nossas questões íntimas, sem agredir, sem chocar, sem criar dificuldades para o outro, seja ele o que está acima, seja ele o que está abaixo, do ponto de vista evolutivo em relação a nós mesmos. E a gente lembra que a doutrina espírita é a doutrina, eu falo, que é a doutrina do espelho. A doutrina espírita é a doutrina que exige de nós a colocação constante, cotidiana, de um espelho em nossa frente. Para que a gente não incorra no risco de fazer o que Jesus nos chama atenção no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7º, versículo 3º, quando ele fala assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Assim, meus irmãos, é necessário que nós coloquemos sempre um espelho à nossa frente. Se nós enxergamos o defeito, a dificuldade do outro, que nós possamos, com mais rigor, com mais clareza, enxergarmos os nossos defeitos. Até porque o defeito do outro, eu não posso fazer nada com ele. Mas o meu defeito é a minha obrigação, o meu dever corrigir. Mas eu só vou corrigir, só vou trabalhar, só vou transformar, só vou me dedicar a mudar aquilo que eu conheço. Então é necessário que nós voltemos o nosso olhar para nós, para que possamos enxergar em nós defeitos. E, geralmente, nos diz a psicologia, os defeitos que mais nos incomodam nos outros são os defeitos que nós ainda trazemos dentro de nós. Então, se algo que o companheiro, que a companheira, que um irmão nosso faz e que nos incomoda muitíssimo, prestemos atenção. Acendamos a lanterna amarela, o sinal amarelo, para que a gente analise. É provável, muito provável, que nós tenhamos dentro de nós aquele defeito, aquela dificuldade que nós sentimos tanto asco, tanta dificuldade em aceitar no outro. Então é importante que a gente analise isso. E também lembrarmos do que Jesus nos fala no capítulo 7º, também do Evangelho de Mateus, versículos 1º e 2º, quando ele fala: não julgueis, a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso é da maior gravidade para nós. Porque quando nós olhamos com rigor a conduta, o comportamento do outro, é assim que também os olhares se voltarão para nós. Em especial o olhar da nossa própria consciência, onde está inscrita a lei de Deus. Então é necessário que nós não nos preocupemos, não nos ocupemos com a conduta do outro, que nós nos ocupemos com a nossa conduta, contribuindo com a nossa transformação para a transformação da sociedade que estiver ao nosso redor. E a sociedade é reflexo do que acontece dentro do lar. Então nós precisamos cuidar do que acontece dentro de casa, dentro de nós, para que isso possa se refletir na sociedade que nós almejamos melhorar. Muito bem. Então nós vemos que nessa questão nós somos muito semelhantes uns com os outros. Já que somos todos espíritos de expiações e provas, se assim podemos dizer, espíritos em débito com as leis divinas, e por isso nos encontramos aqui reunidos num mundo de expiação e provas como o planeta Terra.
Mas apesar de sermos semelhantes em inúmeros aspectos, outra característica nossa é que nós somos únicos. Não há no universo nenhum outro ser igualzinho a você. A bagagem de experiências, desde que você foi criado como princípio inteligente e que seguiu os caminhos evolutivos sem consciência, envolvido pela intuição, pelas leis divinas que o impulsionavam para frente. E, em especial, depois que adentramos o reino nominal, passamos a fazer escolhas conscientes, nós todos temos uma bagagem única, experiências particularíssimas que nos caracterizam. Então, apesar de sermos semelhantes, somos únicos. Temos uma história, então, espiritual particular, diferente de qualquer outra pessoa. Aqui no planeta, nascemos e fomos criados em contextos diferentes. Quando nos encontramos com um companheiro, com uma companheira, que abraçamos para a jornada terrestre, nós ali estamos diante de uma pessoa que teve caracteres de criação completamente diferentes do nosso. E nós, assim, vamos enxergar o mundo de uma maneira diferente. Óbvio que, em geral, vamos compartilhar valores, vamos compartilhar alguns aspectos, e é por isso que nós nos sentimos atraídos uns para os outros. Mas, geralmente, temos uma vida que nós podemos chamar de autocentrada. É uma vida que é centrada nos nossos valores, nas nossas ideias. E aí a gente vai entender que, além da dificuldade que trazemos pelas nossas imperfeições, ainda temos as dificuldades que nós trazemos pela criação, pela maneira como nós enxergamos o mundo, que é centrada na nossa visão. Nós é que somos certos. A nossa visão é que geralmente é a que faz a diferença. Então, nós acabamos nos desconectando uns dos outros, temos dificuldade de nos colocar no lugar do outro, a gente ouve o outro, mas já perceberam que a gente ouve já preparando a nossa colocação? Já escutamos, já preparando o que nós vamos falar, como que nós vamos discordar e por quê. Então nós ouvimos, mas não escutamos o outro. Não temos o hábito de escutar, de nos despirmos das ideias para prestarmos atenção. E só assim, depois de prestar atenção, se chamados a isso, fazemos as nossas colocações, porque de uma maneira frequente, nós não precisaríamos falar nada. Só ouvirmos uns aos outros já nos bastaria para que a gente pudesse entender as nossas próprias dificuldades e avançarmos. Nós assim não acatamos a diversidade, mesmo que digamos que sim, geralmente a gente não concorda, não acata essa diversidade, e a gente acaba não dialogando, não negociando essas diferenças, que vão acontecer em todos os níveis, em especial dentro do lar, onde convivemos com mais intensidade com os nossos companheiros, né? Então nós temos uma inabilidade para lidar com as nossas particularidades, as nossas singularidades, sejam as do outro e muitas vezes a nossa própria. Quando nós enxergamos em nós aquele tanto de defeitos e não conseguimos, às vezes, nos aceitar. Quando nós enxergamos, por exemplo, porque às vezes a gente nem enxerga ainda os defeitos. Então nós temos uma dificuldade em lidar com essas singularidades que estão no outro e em nós mesmos. Por isso, nós não nos identificamos. E para a gente resolver essa questão, para resolvermos essa dificuldade, para superarmos esse desafio do bem conviver, é necessário que nós desenvolvamos a qualidade da empatia, de nos colocarmos verdadeiramente no lugar do outro, tentando, pelo menos, fazendo um esforço para enxergarmos o mundo, a circunstância, aquela situação específica, com o olhar, com a lente do outro. Isso é empatia. O filósofo e escritor australiano, radicado lá na Grã-Bretanha, Roman Krishnarik, ele nos fala que a empatia, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. Eu achei muito interessante essa colocação dele. Ele nos fala que a empatia pode ser cognitiva ou emocional.
A empatia cognitiva, ela se baseia na adoção da perspectiva do outro. Como eu disse, você tenta se colocar no lugar do outro e racionalmente analisar, né, como que o outro enxerga aquela circunstância, enxerga a vida. A outra empatia, talvez mais importante do que essa, é a empatia chamada de empatia afetiva, que consiste em uma resposta emocional compartilhada. Você busca sentir o que o outro está sentindo. E quando a gente consegue esse passo, dar esse passo nessa direção, a gente consegue entender o que o outro está percebendo, como ele se sente. Porque às vezes a questão não é racional. A questão, às vezes, é de sentimento. E compreendermos como o outro se sente naquela circunstância, naquela situação, é fundamental para que a gente possa compreendê-lo. E assim, buscarmos um comportamento nas nossas vidas assertivo. Ou seja, um comportamento que, ao mesmo tempo, ele é acolhedor, mas é que a gente se coloca de uma maneira clara e serena, mas muitas vezes, quando necessário, firme também. Então a gente escapa dessa maneira do comportamento passivo, onde vamos ficar atendendo os desejos dos outros, mesmo que isso nos incomode. Quantas vezes nós não sofremos porque tomamos uma decisão que foi o outro que nos pediu? Seja dentro da casa espírita, seja dentro do lar, seja em qualquer lugar. A gente não queria fazer aquilo, não tivemos coragem de dizer não. Aí temos um comportamento passivo que nos faz sofrer. Agradamos o outro e nos desagradamos, criando dificuldades psicológicas para nós. Por outro lado, na outra ponta, temos um comportamento agressivo, onde vou querer só aplicar e empreender os meus desejos, impondo aos outros a minha vontade, o que vai trazer também uma série de dificuldades nessa relação uns com os outros. Então precisamos ter um comportamento assertivo, um comportamento sem enrolação, um comportamento onde a pessoa assertiva sabe pedir ajuda, ela não é dona da verdade, sabe tomar decisões quando necessário, não toma pelos outros não, e nem fica esperando que os outros tomem a decisão, como é o caso do comportamento passivo. Respeita os sentimentos, respeita os valores, respeita a ética. E assim, o comportamento assertivo nos faz estarmos em paz conosco e com os outros. Por isso, buscar a empatia é fundamental para que a gente saiba se colocar. Então, assertividade e empatia são as duas palavrinhas mágicas que a gente precisa trazer e que estão plenamente lastreadas na doutrina espírita, onde precisamos, como nos diz Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos, no mesmo nível, nem mais, nem menos, igualmente, respeitando todas as características que nós trazemos. Na pergunta 766 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a vida social está na natureza? E a resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, precisamos superar os desafios dessa convivência em sociedade, porque é da nossa natureza. Somos chamados a essa convivência para nos aprimorarmos, auxiliando-nos mutuamente. O que está mais avançado, ajudando o que está na retaguarda. E assim sucessivamente, nessa lei de solidariedade, de fraternidade que vige no universo. E aí a pergunta 878, também lá da Lei de Sociedade do Livro dos Espíritos, Kardec faz aquela pergunta assim: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Eu tenho obrigação especial, já que eu preciso viver em sociedade, tenho obrigação especial para com o outro? E a resposta é certo, evidente, sim. E a primeira de todas as obrigações especiais é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Porque a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. E a gente vive um mundo hoje em que as pessoas estão muito mais à cata dos direitos do que lembrando-se dos seus deveres. E quando nós vivemos um mundo em que nós estamos conectados, preocupados em praticarmos aquilo que nos é obrigação, em resolvermos primeiro o nosso dever, para depois buscarmos os nossos direitos, certamente a nossa sociedade será uma sociedade muito melhor do que a que nós temos hoje em dia.
E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, amor ao próximo como a si mesmo, o Espírito protetor nos fala assim: sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, as dificuldades, os problemas, a diversidade dos gostos, a diversidade dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podereis conservar a harmonia entre elementos tão diversos, nessa salada que é a salada humana, de pessoas tão diferentes, mas todas filhos de um único Pai e se dirigindo sempre na mesma direção, uns conscientemente, outros inconscientemente, sendo levados pelo turbilhão, que a gente possa se atentar com isso. E a gente foca nessa parte em que o Espírito Protetor diz: é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. E fora da caridade, essa bandeira divina que a doutrina espírita levanta, não há salvação. E qual é o verdadeiro sentido da caridade, como Jesus entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Esse é o caminho para que a gente possa superar todos e quaisquer desafios do bem conviver, praticando a caridade, enxergando no outro um irmão tão devedor quanto nós mesmos, tão necessitado de perdão, de indulgência, de benevolência, como nós mesmos necessitamos a cada instante de nossas vidas. Em suma, nos diz Emmanuel no livro Paciência, os nossos associados e amigos de convivência difícil são sempre aqueles credores do passado que o tempo nos devolve, a fim de cultivarmos com eles mais paciência e mais amor. Então, a lei divina vai colocando frente a frente de novo espíritos em débito do passado, para que nós possamos, com as ferramentas do amor, com as ferramentas da tolerância, da compreensão, da compaixão, da caridade, superarmos todos os desafios que ainda nos caracterizam e avançar, aí sim, de maneira mais consciente e com mais firmeza na direção da felicidade verdadeira que nos aguarda a todos. Mais uma vez, nossa gratidão pelo convite honroso que nos foi feito e a gente espera em breve estar juntos novamente, rogando a Jesus, ao nosso Pai de amor e de bondade, que abençoe a cada um de nós, hoje, agora e sempre. Muita paz.